A Associação Quendeleia é uma organização não governamental sem fins lucrativos sediada em Pemba, na província de Cabo Delgado. Denuncia o recrutamento de crianças por grupos armados, ou seja, de terroristas, que atuam nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. Isto que não pode ser, não é normalizado. Há uma necessidade de se proteger as crianças, há uma necessidade de se proteger o direito humano e direito fundamental, não é, dos cidadãos, que é direito à segurança e direito à escola, direito à formação. Então, esses são esses dados que poderíamos aqui trazer. Citando um relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado recentemente, Abdul Gafur, ativista social e presidente da Associação Quendeleia, diz que a situação poderá agravar-se nos próximos dias, tendo em conta que um total de 900 mil famílias das referidas províncias, ou seja, de Cabo Delgado e Nampula, vivem em condições vulneráveis, o que poderá propiciar a ação de grupos armados no recrutamento das crianças. Importa referir que esta Organização Mundial de Saúde, de acordo com aquilo que são os números, mais de 900 mil habitantes que estarão numa situação de vulnerabilidade por falta de assistência alimentar e outros serviços, principalmente serviços de saúde, serviços de agricultura. Isto pode colocar numa situação extrema nesta posição a esta população. Então, para que não haja colapso e para que não haja incertezas cada vez mais, é preciso haver um processo de trabalho muito árduo no terreno. E as comunas precisam de serem engajadas e poderem trabalhar de uma forma em cooperativa para poder recuperar com a situação de autossuficiência o processo de agricultura e assim como espírito de mudança de comportamento naqueles que usam o mar como o meio de subsistência para poderem abastecer as suas famílias. Por via disso, a fonte recomenda a necessidade urgente de mais vigilância. Desde 2023, no mês de outubro, que a Associação Quendeleia tinha feito uma primeira intervenção sobre a denúncia de linhas de engrossamento ou linhas de recrutamento dos jovens nas comunas mais vulneráveis, concretamente na zona de Memba, na zona de Chiuri, e isto já tinha sido denunciado por nós e hoje uma das instituições que tem mais linhas de comunicação e linhas operativas, que é a Organização Mundial de Saúde, aqui está a apresentar mais dados. Isso que fique claro, apresenta uma situação de vulnerabilidade e apresenta uma situação de incerteza. A Organização Mundial da Saúde alerta igualmente para a recente intensificação da violência em Cabo Delgado e Nampula, caracterizada por assassinato, raptos e destruição de infraestruturas, fatores que continuam a provocar deslocações e aumentar as necessidades humanitárias. Até no ano de 2024, nós estávamos a falar cerca de 180 jovens recrutados entre essas duas províncias, província de Cabo Delgado e província de Nampula. Estávamos a falar de 180 jovens recrutados, aqueles que nós tivemos os dados, não é? E mais, nesse exato momento, por causa da exiguidade de alguns recursos para podermos continuar com a nossa pesquisa, paramos e, nesse exato momento, quando nós estamos a ouvir esta notícia da Organização Mundial de Saúde, mostra a clara evidência que há uma necessidade de se trabalhar nas comunas em prol de melhoria de condições de vida e de segurança para a população moçambicana. A Associação Quendeleia foi fundada em 2018 por um grupo multirreligioso de jovens. Ela atua no apoio humanitário a deslocados internos, na coesão social, na prevenção do extremismo violento e no empoderamento econômico dos jovens. A Associação Nacional dos Professores, ANAPRO, denuncia a alegada transferência compulsiva e ilegal de 30 professores no distrito de Alto Moloque, na província da Zambésia. De acordo com a agremiação, os professores em causa não tiveram uma informação antecipada, sem espaço para negociações e para distâncias que variam de 50 a 90 quilómetros. A ANAPRO diz que estas transferências vão impactar negativamente na vida socioeconómica dos professores. Estes professores, primeiro, não tiveram consentimento informado, não houve uma possibilidade de negociação e estes professores estão a ser transferidos para uma distância que varia de 50 a 90 quilômetros. Aos professores só saem lesados porque esta transferência vai interferir negativamente no seu aspecto socioeconômico.
Isto é, os professores terão de investir por recursos próprios para poder se deslocar. Por outro lado, Marcos Molima, porta-voz da NAPRO, diz que os professores em causa já tentaram, sem sucesso, buscar esclarecimento sobre as transferências. Reclamando ao distrito, o distrito manteve a ordem, dirigiram-se ao governador, não respondeu nada, ao secretário de Estado não deu nenhum parecer e ao Tribunal Administrativo igualmente está lá um processo que nunca mais anda, à Procuradoria-Geral IDE e também ao IPAS. A agremiação diz que estas transferências têm motivações políticas e visa amedrontar os professores que não aceitam cumprir as agendas políticas. As suas transferências são motivadas pelo fato de eles não poderem satisfazer aquilo que são os interesses políticos ao nível do distrito. E são reuniões de partido e pagar cotas. Eles se negaram durante muito tempo. Então, finalmente, o administrador tomou a ousadia, não é, de os transferir como uma forma de pressioná-los ou lhes punir por não aceitarem responder às agendas políticas. A NAPRO pede a atuação de quem é de direito para travar as transferências deste grupo de professores, por entender que mina a qualidade do ensino no país. Depois da Comissão Nacional de Eleições ter divulgado através de um comunicado de imprensa que está neste momento a avaliar a viabilidade da realização de 3 eleições num só dia, o Governo, através do porta-voz do Conselho de Ministros Inocêncio Mpissa, fez saber que o Executivo ainda não recebeu a referida proposta. Ele ainda não está partilhado com o Governo. Então, se calhar, a CNE deve estar ainda no seu reduto a pensar nisto, mas ainda não partilhou com o Governo. Aliás, nem a CNE que vai partilhar sobre isso, nem a CNE que tem que querer. Na verdade, é o Governo que define, mas se a CNE está a estudar, eventualmente, em algum momento há de chegar ao Governo, para o Governo se posicionar. Mpissa explicou ainda que não cabe ao Governo, nem à CNE, definir ou aprovar modelos de realizações de eleições no país. E também nem o Governo que define na parte final, que é quem define sobre as eleições, no final do dia, é a lei, e a lei é aprovada pela Assembleia da República. Então, nem ao nível do Governo e muito menos ao nível da Assembleia da República ainda não chegou. Mas se for um estudo que a CNE está a fazer, com certeza ele vai chegar no Governo. E aí o Governo vai se pronunciar sobre esta matéria. Estes pronunciamentos foram feitos nesta terça-feira, no final de mais uma sessão do Conselho de Ministros. A cidade de Maputo é desde esta quinta-feira palco do Fórum dos Comunicadores, um evento organizado pelo Gabinete de Informação, para, entre vários temas, debater as melhores formas de acesso à informação, bem como a partilha de experiências no divulgar das informações úteis e do interesse público em tempo real, e ainda a divulgação das atividades do Governo de forma isenta e imparcial. É um fórum em que nós, portanto, juntamos todos os comunicadores, cerca de 120 comunicadores, dos ministérios, dos institutos públicos, dos governos provinciais e de alguns municípios. Portanto, estamos a dizer que são assessores, adjuntos de imprensa, chefes dos gabinetes de comunicação, que é para nós termos uma voz única para encontrarmos uma plataforma de comunicar bem e quase que de forma uníssona em relação, portanto, àquilo que o Governo tem feito. No entanto, a ocasião serviu para o novo diretor do Gabinfo, Luís Canhemba, declarar guerra contra os assessores de informação, afeto às instituições do Estado, que criam barreiras aos órgãos de comunicação social no desenvolvimento normal das suas atividades. Os assessores não podem ser uma barreira para o acesso à informação. A função do assessor é efetivamente o contrário a isso que me perguntam. Então, não pode ser uma barreira. O assessor é um facilitador da informação e deve se portar como tal. E essa vai ser uma das tônicas do nosso fórum. Vamos encontrar formas de melhorar essa relação entre os assessores e a mídia, não é? Num contexto em que nós, como assessores do Governo, temos que ser mais um facilitador do que o contrário. Por outro lado, Luís Canhemba defendeu também a necessidade urgente de se combater os que usam as redes sociais para divulgarem falsas notícias. Nós sabemos que parte significativa dos jovens, que é o dividendo demográfico moçambicano,
está muitas vezes nas redes sociais, está online. Portanto, nós temos que encontrar formas de ir a estas plataformas também e difundir a informação de governo, assumindo que a informação do governo é útil até para a tomada de decisões pessoais, mas também políticas do nosso povo. A terceira dimensão é a desinformação. Portanto, todos nós sabemos que vivemos num mundo em que a informação ela flui quase que a cada minuto, para não dizer a cada segundo, e flui através das redes sociais, e muita dessa informação não é informação, portanto é desinformação. São as chamadas fake news. Então é preciso encontrar formas de combatermos também o fake news para proteger o cidadão. Não é? O Fórum dos Comunicadores tem a duração de 2 dias. O Serviço Nacional de Investigação Criminal recolheu aos calabouços um cidadão de 43 anos de idade acusado de integrar uma quadrilha que preparava um rapto na cidade de Maputo. Na posse do indiciado, o Cernic encontrou 2 armas de fogo do tipo pistola e diversos bens que seriam utilizados na execução do sequestro. O acusado gozava de liberdade condicional depois de ter cumprido parte de uma pena de 16 anos por roubo com recurso à arma de fogo. Na posse de 2 armas de fogo, tipo pistola, com um total de 25 munições, 11 telemóveis, 2 computadores portáteis, uma viatura ligeira, uma katana, 2 saquetas contendo droga do tipo cannabis sativa e um equipamento completo e portátil de maçarico de corte. Durante as investigações conduzidas até este momento, o indiciado confessou ser integrante do grupo que preparava um crime de rapto, que foi abortado pelo Cernic na província de Maputo, tendo recentemente detido alguns membros da associação criminosa. O indiciado nega estar envolvido na preparação do rapto, mas assume ter recebido as armas de um amigo que reside na África do Sul. Sobre as armas, estou culpado, sim. As armas de Quando diz que o senhor estava a preparar-se para mais uma ação criminal, que é raptar nunca estive empresário na província de Maputo. Nunca estive envolvido nessa questão. Mas agora estava para fazer. Não, nunca estive. Podem ver o meu historial, não tem nenhum rapto nas minhas costas, não. Está igualmente sob custódia do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo, um cidadão de 35 anos de idade acusado de contrabando de espécies protegidas. O indiciado foi interceptado em flagrante quando tentava comercializar uma ponta de marfim. O sorteio realizado na última segunda-feira em Rabat, capital marroquina, ditou que Moçambique fica inserido no grupo B do Campeonato Africano de Futsal, juntamente com as seleções de Angola, Egito e Tanzânia. O selecionador nacional de futsal, Nadir Narotan, diz que o combinado nacional está inserido num grupo difícil que vai servir para testar o nível de preparação da seleção nacional face a colossos africanos. As primeiras eleições que tenho é que vai ser um grupo complexo e que isto vai nos testar. Acima de tudo, estamos preparados para trabalhar e defrontar grandes seleções como aquelas que estão inseridas no nosso grupo. Narotan diz que o plano de preparação já está feito e que agora o combinado nacional vai trabalhar de forma personalizada com vista a defrontar de peito aberto qualquer adversário do grupo. Sabemos exatamente o que é que temos que fazer. Agora que conhecemos os nossos adversários, não é mais fácil, mas é sem dúvida uma ajuda muito grande para prepararmos aquilo que será a forma como devemos apresentar, a identidade que devemos construir e, acima de tudo, a vontade que devemos ter até que a competição comece. Estamos cientes de que podemos alcançar com o trabalho, mas acima de tudo temos que estar prontos para trabalhar quando o momento chegar e mostrar tudo aquilo que devemos mostrar para que possamos também estar minimamente preparados. Eu não digo máximo preparados porque nunca estamos totalmente preparados para estas competições, mas sem dúvida
temos que dar o nosso melhor para tentar competir acima de tudo. Moçambique vai ao Campeonato Africano de Futsal com o objetivo de melhorar a campanha de 2020, ou seja, ultrapassar a fase de grupos. De melhorarmos aquilo que foi a nossa campanha no último Campeonato Africano em 2020. Esse passa principalmente do nosso principal objetivo, passar a fase de grupos, para depois poder pensar o que nos vai calhar pela frente. Mas acima de tudo é melhorar a última campanha. Estamos ausentes do Campeonato Africano desde 2020, então melhorar a nossa campanha da fase de grupos será primordialmente o nosso principal objetivo para esta campanha do Campeonato Africano 2026. Integram o Grupo A as seleções de Marrocos, anfitriã e atual campeã africana, Líbia, Argélia e Zâmbia. O Campeonato Africano das Nações de Futsal decorre de 12 a 21 de outubro do corrente ano no Reino de Marrocos.